Nós vamos falar hoje sobre para que fazer rotina de dia. Eu sei que é um questionamento de muitas mamães, né? Muita gente pergunta, para que fazer rotina de dia? Eu sei que tem muitos palpiteiros que falam também, você está ficando neurótica, para que rotina durante o dia? Basta ensinar o bebê a dormir de noite. E eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que funciona o sono do bebê, por que é essencial fazer rotina durante o dia. Vocês vão entender aqui na live de hoje. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que dormir não é instintivo. O bebê não nasce sabendo dormir e o sono do bebê é muito diferente do nosso. E vocês já devem saber isso, a gente teve uma live só para explicar o sono do bebê, o ciclo de sono do bebê, eu expliquei lá o passo a passo como é que funciona. A cada 45 minutos, 50, uma hora, o bebê tem um leve despertar. A gente sabe dos hormônios relacionados ao sono, a melatonina, o cortisol. Quem perdeu essa live vai buscar lá no YouTube, que você vai achar lá em algum lugar. Então, a gente sabe que o ciclo do sono do bebê é muito diferente do nosso. E é por isso que dormir não é instintivo, é por isso que a gente precisa ensinar o bebê a dormir. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda, que não adianta você brigar contra a natureza do bebê. A natureza do bebê é que o bebê precisa dormir bem de dia para conseguir dormir bem à noite. A natureza do bebê é que quanto mais estressado fica o bebê, quanto mais você deixa o bebê cansar, mais difícil vai ser esse bebê dormir. É uma natureza totalmente diferente da nossa, de nós adultos. Então, nós adultos, a gente, quanto mais cansado a gente tá, aí a gente fica muito cansado, vai deitar, apaga. Tem gente que até que não, que às vezes está tão cansada que desperta, que fica com insônia, que tem um comportamento mais ou menos parecido aí com os bebês. Mas a maioria de nós adultos, quando a gente fica cansado, exausto, a gente vai dormir e a gente apaga. O bebezinho não. O bebezinho, se você deixa ele cansado, estressado, se você não consegue fazer com que ele durma bem durante o dia, ele vai chegar lá no final da tarde, início da noite, e a gente vai ter o famoso efeito vulcânico, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho como é que funciona. Então, entendam que a natureza do bebê é diferente da nossa. O bebê precisa dormir de dia. Se ele não dormir de dia, ele vai ficar tão acelerado que ele não vai conseguir desligar e ter um bom sono noturno. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Rotina durante o dia vai culminar em sono noturno bom. Rotina durante o dia vai culminar em sono noturno bom. Não adianta querer organizar a hora do bebê dormir. Eu vou fazer um bom ritual noturno, uma massagem, um banho de ofurô, uma chantala, e vou botar o meu bebê para dormir. Ele vai estar tão cansado, ele não dormiu de dia, mas aí eu vou fazer um bom ritual noturno para ele dormir bem à noite. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque para o bebê dormir bem, a gente precisa de estar em união, dia e noite. Então a gente precisa sim de ritual noturno, precisamos, para relaxar o bebê, mas a gente também precisa cuidar do dia. Se a gente não cuida do dia, o bebê chega no final da noite, final da tarde, início da noite, estressadíssimo e ele não consegue dormir. Então não adianta você querer organizar o sono do seu bebê começando pela noite. E a gente vai... Como é que vai funcionar essas lives? Como é que estão funcionando? Só para quem é novo aqui, né? Para quem é novo e não sabe. Eu sempre explico muito sobre o tema e no final da live eu dou sempre um passo a passo do que você pode fazer aí de forma prática. Tá? Então, no final dessa live, nós vamos ter um passo a passo de como é que você pode começar a estabelecer uma rotina de forma prática, começando pelo dia, não pela noite. Para você começar o processo de consolidar uma rotina, de estabelecer uma rotina, você vai começar pelo dia, não pela noite. E no final da live, a gente vai ter o passo a passo, tá? Então, o ciclo de sono do bebê é curto, o sono do bebê é diferente do nosso, quanto mais cansado o bebê fica, menos o bebê dorme. E aqui a gente vai entender agora o conceito do efeito vulcânico. O que é isso, doutora Lari, que eu já vi você comentando aqui nas caixinhas de perguntas, eu já vi pessoas perguntando, você respondeu, já vi o post que você colocou aqui, mas eu ainda tenho dúvida, eu ainda não entendi. Então vamos lá, o que é o famoso efeito vulcânico? Esse nome foi denominado efeito vulcânico porque o bebê, quando não dorme bem de dia, quando chega lá no final da tarde, muitas vezes ele fica igual um vulcão em atividade. Aquele choro desesperador. Uau, que ninguém acalma, que ninguém acalenta, que ninguém sabe o que é. Antigamente, eles achavam, os estudiosos, os pediatras de antigamente, a gente achava que esse efeito no final da tarde era cólica. Então, se você for pesquisar em alguns artigos mais antigos, quando você achar assim, choro no final da tarde, você vai ver muita coisa sobre cólica.
Então a gente achava que era cólica, esse choro desesperador que o bebê tem quando chega lá no final da tarde, começo da noite. Mas aí começamos a nos questionar, né? Os pediatras, os estudiosos começaram a se questionar. Mas por que esse bebê só chora desse jeito no final da tarde? Por que o intestino desse bebê inventa de ter cólica só no final da tarde? Sendo que a alimentação do bebê é igual durante o dia, até mesmo durante a noite. O recém-nascido mama de dia, mama de noite. E aí, quando começou o estudo sobre o sono do bebê, aí os estudiosos de sono descobriram que, na verdade, não é cólica que o bebê tem no final da tarde. É o famoso efeito vulcânico, também conhecido como a hora da bruxa, né? As pessoas já sabem, tem mães que já sabem, vai dar 5h30 da tarde, é a hora do chororô. Não posso receber visita esse horário não, porque é a hora que meu bebê está super estressado. E os estudiosos de sono descobriram que isso é nada mais, nada menos que um bebê cansado, que não conseguiu descansar durante o dia, não conseguiu tirar boas sonecas durante o dia. Seu cérebro está tão acelerado, tão agitado, que ele entra em exaustão. E aí, quando o cérebro do bebê entra em exaustão, o que acontece? A única forma que ele tem de externar tudo isso é através do choro. Então, ele berra, ele grita. Tem muita mamãe que manda mensagem aqui pra mim. Hoje mesmo eu vi eu respondi uma no direct. Mães desesperadas porque o bebê chora muito. Doutora, meu bebê chora, eu não sei o que fazer. Doutora, meu bebê tá chorando demais, eu não sei por que ele tá chorando, ele tá bem alimentado, eu já dei banho, tá tudo bem. Será que tem alguma doença? Será que meu bebê tá com refluxo? Né? E as mães ficam desesperadas, sem saber o que tá acontecendo quando o bebê chora desesperadamente. E eu vou dizer para vocês, na maioria das vezes, isso é simplesmente um efeito vulcânico. É simplesmente um bebê cansado, que não consegue descansar, que não conseguiu relaxar para tirar as boas sonequinhas. E aí, quando ele não tira a soneca, ele entra em efeito vulcânico. Então, esse choro desesperador que acontece principalmente no final da tarde, início da noite, nada mais é do que efeito vulcânico. Doutora Lari, mas só acontece nesse horário? Não, pode acontecer em qualquer horário. É mais típico o efeito vulcânico acontecer no final da tarde, início da noite. Mas pode acontecer meia-noite. Teve mãe que já me falou, meu bebê ficou chorando de meia-noite até 2 da manhã e eu sem saber o que fazer. Efeito vulcânico, é isso. Então, e como é que acontece, né? De forma fisiológica, então. Então, o bebê não dormiu bem de dia, ele está super acelerado, o cérebro não consegue desligar. Por que isso acontece? Exatamente por conta dos hormônios do sono. Lembra que a gente falou lá na outra live, quem não assistiu a live, eu falei, pode procurar que você vai achar lá no YouTube, eu falei sobre os hormônios de sono. O hormônio responsável pelo efeito vulcânico é o cortisol, que é o hormônio do estado de alerta, de atenção, do bebê ficar acordado, ativo, colocar as atividades que ele está aprendendo em prática. Esse é o cortisol. O cortisol é responsável pelo efeito vulcânico. O cortisol leva a esse estresse metabólico de deixar o bebê chorando sem você conseguir acalentar. E o que eu posso fazer então, doutora Lari, quando o meu bebê já está em efeito vulcânico, o que eu posso fazer? Você vai ter que utilizar de estratégias para acalmar o bebê. A primeira coisa que eu vou te falar que você tem que fazer é acalmar você mesma. Então, nós mães, quando vemos o bebê chorando, a gente fica mais desesperada que o bebê. A gente já fica pensando no pior, que o bebê está doente, né, que o bebê está sofrendo. Aí a gente começa a chorar junto, o desespero vem. Eu sei porque eu já passei por isso também. A gente fica desesperada quando o bebê chora. Então, a primeira coisa é a gente se acalmar. Agora você já sabe o que está acontecendo com o seu bebê. Você já sabe. É um efeito vulcânico, porque ele não conseguiu dormir bem de dia. E agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que acalmar o meu bebê. E aí você vai... Usa um ritual que relaxa, por exemplo. Entra com o bebê, mesmo ele chorando, esgualando, debaixo de um banho de chuveiro. Amamenta, bota o bebê para mamar, mesmo que o bebê já esteja até aqui de leite materno, bota ele para sugar, não tem problema. Nem que ele goste, depois não tem problema. Acalma esse bebê na sua mama, o ato de sucção acalma. Aí vai música clássica, ninar, cantar para o bebê com a sua própria voz, passar uma suavidade, uma voz suave, relaxa muito o bebê. Pedir rede de apoio. Se você está cansado, estressada, não está conseguindo acalmar, vem outra pessoa ali, às vezes, que está super descansada, que acabou de chegar, sua mãe, sua sogra, seu esposo. Pega o bebê, só dessa pessoa tá calma, o bebê vai acalmar. Quem nunca passou por isso? Escreve aí pra mim nos comentários. Quem nunca passou por isso? Eu já passei várias vezes. Tá estressada, cansada, não conseguia dormir, passei a noite mal, que bem dormiu mal. Aí chega de manhã, não consigo fazer dormir nenhuma hora, não consigo tirar soneca, ele tá estressado. Aí vinha minha mãe, chegava aqui em casa com a maior paz do Senhor, pegava bem, com 1 minuto fazia dormir.
É muito comum isso acontecer, porque eu digo, repito, e toda live eu falo isso, bebês são seres sensitivos. Vocês precisam entender isso, gravar isso. Depois que eu entendi isso, gente, minha vida mudou, minha maternidade mudou depois que eu entendi isso. Que os bebês são seres sensitivos. Então você precisa estar calma para você passar calma para o bebê. Você precisa estar calma para o seu bebê ficar calmo. E se você não está calmo, porque nós somos seres humanos, né, natural, que a gente não consiga se acalmar algumas vezes, que a gente perca a paciência algumas vezes, isso é perfeitamente normal, você não precisa se culpar por isso. Eu sei que mesmo eu falando isso, você vai se culpar, porque é assim, a gente nasce uma mãe, nasce uma culpa, eu sei disso, sou mãe, mas eu vou dizer, não precisa se culpar, a gente é ser humano, a gente tem direito de perder as estribeiras no momento, principalmente quem está passando pela fase do puerpério aí, viu, gente? Tem mamãezinha aqui no puerpério, mamães de bebês recém-nascidos ou gestantes, né? As gestantes já se preparem para esse momento. Vocês têm todo o direito de perder as estribeiras, de chorar, tá? A gente fica cheio de alteração hormonal, a gente fica doida no puerpério. Então, tá tudo certo. Toda mãe passa pelo que tá passando. Elas só não te contam isso. Isso é uma coisa importante de nós, mães, precisamos contar para essas outras mães o que é o puerpério. Muitas vezes, a maternidade ela fica pintada de cor de rosa, ninguém conta pra gente o quanto que a gente sofre no puerpério, né? Com tudo. Não só o sono do bebê, que é uma coisa, um ponto-chave, né? A Júlia, por exemplo, eu botei o depoimento dela hoje aqui no Instagram, meninas. Dá uma olhadinha lá no depoimento dela. A Júlia fala que quando o Arthur nasceu, que ela achou que assim, o bebê nasceu, ela ia botar no berço, ele ia dormir e pronto. Ele ia mamar de 3 em 3 horas no começo, porque ele precisa ganhar peso, mas e só. E aí depois ela viu que não era bem assim. E ninguém contou pra ela isso. Ninguém contou pra ela dessa dificuldade. Ninguém conta pra gente que o puerpério é difícil, é sofrido, que a gente se sente sozinha, que a gente fica sem saber o que fazer com o bebê, que a gente se sente insegura, que muitas vezes a gente tem vontade de devolver o bebê e toma aqui, senhor, leva, o que eu fiz com a minha vida? A Júlia fala isso no depoimento dela, dá uma olhadinha lá, ela fala. A Pauline também fala isso, o da Pauline eu vou liberar essa semana pra vocês. A Pauline fala, o que eu fiz da minha vida? Eu pensava em ter vários filhos, quando chegou ali, eu falei, não, o que eu tô fazendo da minha vida? Então, ninguém conta isso pra gente, isso é perfeitamente normal, a gente passar por isso, tá tudo bem, você não é exclusivo, seu bebê não é exclusivo, o seu bebê não é diferente de outros bebês, seu bebê não tem problemas, tá? Isso é simplesmente um bebê sendo bebê e a gente sendo mãe sendo mãe, tá? Mas aí, quando você sabe disso, fica mais fácil, né? Quando você tem informação sobre isso, você vai passar de uma maneira mais tranquila. Você já sabe que está tudo bem com o seu bebê, que seu bebê não está doente, isso não é um problema de doença específica, que tem que usar remédio. A gente adora medicalizar as coisas. Hoje em dia, a nossa sociedade está muito medicalizada. Tudo é medicamento, medicamento, medicamento. Meu bebê está com cólica, medicamento. Meu bebê está com refluxo, medicamento. E eu sei, porque eu sou mãe, eu passei por isso também, eu sei que muitas vezes no desespero a gente quer fazer qualquer coisa para o bebê acalmar, qualquer coisa para o bebê não sentir dor, não sentir cólica, a gente quer fazer qualquer coisa. Mas quando você tem informação de que os medicamentos para cólica são medicamentos que não têm comprovação científica e que você vai usar e muitas vezes não vai adiantar. Quando você tem informação de que vale muito mais uma higiene natural, um banho de ofurô, um banho de chuveiro para relaxar o bebê, do que simplesmente um medicamento. Aí você começa a entender que tá tudo bem e que você consegue, que você é capaz de organizar a vida do seu bebê, tá? Mas vamos lá. Eu falo demais sobre essas coisas. Vamos focar aqui, né? Que é por que eu preciso fazer rotina. Vamos lá. Então, a gente precisa... Então, vocês entenderam que o ciclo é diferente, o ciclo é curto, o bebê precisa dormir de dia para dormir de noite, certo? Então, qual que é a relação entre sonecas e sono noturno? É uma relação totalmente grudada uma na outra. Se o seu bebê não tira boas sonecas, a chance dele não dormir bem à noite é muito grande. Existem exceções, sim. Existem bebês que precisam dormir muito pouquinho durante o dia e dormem super bem à noite. Existe isso. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que focar no nosso bebê. Mas para a maioria dos bebês, eles vão precisar sim dormir muito de dia para conseguir dormir à noite. E quanto muito? Muita gente pergunta, quantas sonecas meu bebê precisa tirar durante o dia, doutora Lari? Me ajuda, meu bebê tem 1 mês, meu bebê tem 2 meses. E aqui eu vou falar para vocês, não tem uma tabela específica para você encaixar o seu bebê. A gente tem uma ideia, mais ou menos. Então, por exemplo, um recém-nascido até 1 mês de vida. Geralmente esse bebê, ele é um bebê que dorme bem, tá? A maioria dorme bem, um ou outro não, mas se você consegue
colocar ele para ficar relaxado, principalmente no colo, ele vai dormir bem. E aí, quando você faz ele dormir bem de dia, ele vai tirar por volta de 5 sonequinhas de 1h30 cada uma. Então, a cada 1h30, ele vai acordar e vai ficar 40, 50 minutos, no máximo 1 hora acordado. Aí ele dorme de novo mais 1h30, vai ficar mais ou menos 1 hora acordado. No máximo, eles conseguem ficar 1 hora acordado, a maioria dos bebês, tá? A maioria ainda é menos, 30, 40 minutos, e aí eles querem dormir de novo. Esse é o padrão do recém-nascido, até 1 mês de idade. A partir de 1 mês de vida, então entre 1, 2, 3 meses, eles já começam a aumentar essa janela de sono. Então, à medida que o bebê vai crescendo, você vai ver que toda vez que ele passar por um salto de desenvolvimento, essa janela de sono ela tende a aumentar. Então, em vez de ficar 1 hora acordado agora, o seu bebezinho de 1 mês, 1 mês e meio, até 2 meses, ele vai ficar entre 1 hora, 1h30 acordado. Então, tem bebês que vão ficar 1 hora, tem bebês que vão ficar 1h10, tem bebês que vão ficar 1h15. É por isso que você precisa olhar o seu bebê. Porque quando você identifica essa janela ideal de sono, fica tudo muito mais simples de você conseguir resolver. Fica simples você conseguir fazer o bebê tirar a soneca. Então, se o seu bebê, o vizinho, ele tem uma janela de sono de 1h30 e o seu bebê tem uma janela de sono ideal de 1 hora e você for na onda do vizinho, essa meia hora faz total diferença para o seu bebê. Essa meia hora a mais que ele fica acordado, ele vai ficar extremamente estressado. Você vai ter muito mais dificuldade em colocar o bebê para tirar a soneca. Então, por isso, mais uma vez, eu vou repetir. Olha para o seu bebê. E lá na jornada do sono, o primeiro material de PDF que vocês vão receber é sobre o bebê. Conhecendo o seu bebê. Você vai ver o que você precisa avaliar para você conhecer de verdade o seu bebê. Que aí você vai conseguir identificar muito fácil os sinais de sono, a janela de sono, a quantidade de sonecas que ele precisa. Tudo isso você vai conseguir identificar. Você não vai precisar ficar copiando o vizinho, porque quando você copia o vizinho, muitas vezes não dá certo, porque o bebê é diferente. Tá? Bom, deixa eu ver o que mais. Bom, uma coisa importantíssima. Então, eu já entendi, doutora Lari, que o bebê precisa dormir bem de dia para dormir bem de noite. Mas tem uma coisa, um detalhezinho aí nesse processo que é importante vocês entenderem, que o bebê precisa dormir bem de dia para dormir bem à noite, mas o bebê não pode inverter o dia pela noite. Ou seja, o bebê não pode hibernar de dia, porque senão ele vai inverter, ele vai achar que de dia é hora de dormir e de noite é hora de ficar acordado. Então, você vai precisar fazer o quê? O que eu vou fazer para não deixar o meu bebê inverter o dia pela noite? Principalmente os bebezinhos recém-nascidos. Tempo de soneca. Não é ideal que você deixe o seu bebê passar mais de 3 horas dormindo durante o dia. Quando ele passa 3 horas dormindo durante o dia, ele está emendando vários ciclos de sono. Então, digamos que o ciclo do seu bebê tenha 1 hora de duração. Então, ele vai estar emendando aí 3 ciclos. 1, 2, 3. Quando ele emenda 3 ciclos de sono, ele vai querer hibernar cada vez mais. Sabe aquele ditado que a gente usa às vezes? Fala assim, nossa, quanto mais eu durmo, mais sono eu tenho. Vocês já ouviram falar isso? Vocês já passaram por isso? Tipo assim, às vezes você, sei lá, deita 8 horas da noite, aí se dá 8 da manhã, tipo 12 horas de sono e você ainda quer dormir mais. Quanto mais você dorme, mais sono você tem. E isso é uma verdade pro bebê. Então, a gente tem bebês dorminhocos. Lá na turma agora, essa última turma do Sono e Rotina, a gente tem um bebê da Beatriz, a Luísa. A Luísa é um bebê dorminhocona. Por quê? Ela emenda vários ciclos de sono e quanto mais ela dorme, mais ela quer dormir. Isso é verdade para o bebê. Então, a gente precisa fazer com que o bebê emende vários ciclos de sono no sono noturno, não no sono do dia. O dia tem que ser sonecas. Então, o ideal de um recém-nascido é que ele mame pelo menos a cada 2 horas. Ou seja, não deixa passar mais de 2, no máximo 3 horas. Eu falo 3 horas por quê? Porque não é para você... Se o seu bebê dormir uma sonequinha de 3 horas durante o dia, de manhã, por exemplo, isso não vai interferir de forma negativa no sono noturno. O seu bebezinho de 1 mês, o pequenininho, não um bebê de 6, 7 meses. Tá? O bebezinho de 6, 7 meses, se dormir 3 horas seguidas, vai atrapalhar o sono noturno. Tá? Mas o recém-nascido não. Mas se o seu bebê recém-nascido faz todas as sonecas durante o dia de 3 horas, pode ser que atrapalhe o sono noturno, porque ele pode inverter o dia pela noite. Então, o tempo ideal mágico, só para falar para vocês, como eu sempre digo, tem que individualizar, tem que olhar o seu bebê. Mas de uma forma geral, se o seu bebê recém-nascido, até 1 mês, 2 meses, ele mama a cada 2 horas durante o dia, você vai estar
agindo de forma excelente, as sonecas vão estar sendo boas e o seu bebê vai estar se alimentando muito bem. Porque a gente tem que lembrar que a fome é uma das principais causas de despertares nos primeiros meses de vida, principalmente. Então, o bebê de recém-nascido, se você amamenta ele a cada 2 horas durante o dia, ou seja, ele tira sonequinha de 1h30, 1h40 até 2 horas, tá ótimo, maravilhoso. Porque ele está dormindo bem de dia e se alimentando bem de dia e ele não está invertendo o dia pela noite. Então, se o bebê precisa dormir bem de dia, mas ele não pode inverter o dia pela noite. Para ele não inverter o dia pela noite, eu não vou deixar ele tirar sonecas mais do que 3 horas. Preferencialmente de 1h30 a 2 horas. Certo? Captaram isso aí? Vamos lá. Então, como é que eu vou começar uma rotina durante o dia? Como é que eu posso fazer para começar uma rotina aqui na minha casa hoje, agora, nesse momento? Primeira coisa, observar o bebê. Né, ver os sinais de sono que o bebê dá. O que o bebê te dá de sinal de sono? Ele coça o olho, ele fica simplesmente irritado, ele quer mamar o tempo todo. E isso, meninas, quanto mais novinho é o bebê, mais dificuldade a gente tem em identificar esses sinais de sono. À medida que o bebê vai crescendo, os sinais de sono vão ficando muito mais fáceis. Chega uma hora que complica de novo. Lá por 1 ano de idade mais ou menos, complica. Às vezes eles não dão sinais clássicos. Mas, com conhecimento, vocês vão saber que, por exemplo, um cair, o bebê que toda hora começa a cair, pode saber que pode estar com sono. Ou então o bebê que começa a fazer birra, pode saber que é sono. Mas eles não dão sinais clássicos de coçar o olho, bocejar, querer mamar o tempo todo. Então, os bebezinhos pequenininhos, recém-nascidos, é mais difícil. Mas aí você já sabe que é mais ou menos essa janela de sono de no máximo 1 hora. E à medida que ele vai crescendo, você vai precisar observar o sinal de sono do seu bebê. E pode ser diferente dos outros. Então tem mães, por exemplo, que me trouxeram assim, doutora, meu bebê quando tá com sono, ele coça a orelha. Meu bebê quando tá com sono, ele quer ficar assim com um paninho. E cada um vai tendo o sinal de sono. Então é importante você identificar o sinal de sono que o seu bebê te dá. E assim você vai identificar a janela de sono do seu bebê, tá? Então, para iniciar um processo de consolidação de rotina, você tem que começar pelo dia. Você tem que começar estabelecendo boas sonecas para o bebê durante o dia. Para depois você passar a organizar o sono noturno, tá? E essa questão do efeito vulcânico, meninas, eu tenho certeza que muitas de vocês que estão aqui passam por isso. E vocês não sabiam disso, tá? Tem uma mamãe no curso, que vocês também vão ver depoimento dela aqui, a Regiane. Ela, a Maria Lisa, a bebezinha dela, entrava em efeito vulcânico um atrás do outro. Ela não sabia, ela não tinha noção do que era isso. Então era um bebê que chorava muito e era estressado todos os dias. Porque todos os dias o bebê entrava em efeito vulcânico. A Maria Lisa entrava em efeito vulcânico todos os dias. Então, a partir de agora, que vocês têm noção disso que eu estou falando para você, começa hoje a focar em rituais relaxantes durante o dia para que o bebê consiga dormir as sonecas. Porque isso vai evitar o efeito vulcânico no seu bebê, tá? Então, conhecimento é a chave, gente. Vocês precisam entender realmente. Se ficar dúvida, no final da live eu vou tirar também, tá? Eu vou abrir para vocês perguntarem aqui. Aí nós vamos para algumas, digamos assim, objeções que vocês têm quando eu falo de rotina de dia. Muita mãe vai e fala assim, doutora Lari, mas meu bebê, eu já ouvi muita gente falar que se o bebê dorme muito de dia, o bebê não vai dormir de noite. E eu sei que época eu tive um sobrinho que era assim, sei lá, eu tive um primo. Sempre tem, não tenha esse medo, não tenha esse receio não, porque não vale a pena. Eu tô falando pra você que não vai acostumar mal, que colo é bom pro bebê, é bom pra você, sabe? E assim, não é questão de acostumar ou não acostumar. Eu sempre digo isso, colo, gente, é necessidade, o bebê tem necessidade de colo, de se sentir aconchegante, de se sentir acolhido. Doutora Lai, mas aí eu não tenho vida, eu não faço nada, o bebê dorme o tempo todo no colo, não consigo fazer nada em casa. E quando você bota seu bebê para tirar a soneca no berço, ele tira a soneca de 10, 20 minutos, você faz alguma coisa? Você também não faz nada. Então é melhor você botar no sling, você vai ficar com as mãos livres, você vai conseguir fazer várias coisas. E claro, gente, à medida que o bebê vai crescendo, todas essas necessidades de colo, de segurança, de esterogestação, né, que a gente sabe que é até o 3º mês de vida, tudo isso vai melhorando, vai dissolvendo. Então vai chegar a hora de você testar colocar o seu bebê para dormir fora do colo. Lá na turma, no Sono e Rotina com Apego, a gente fez um desafio de sonecas, exatamente porque aí a mãe fica tão acostumada depois que a gente é ser contraditório, eu sempre digo, mãe é um ser contraditório. Primeiro, a gente não quer deixar o bebê dormir no colo. Não, vai acostumar mal. Aí depois você me escuta falar, eu te explico que é melhor, eu vou lá, vamos, tenta, vai ser melhor, você vai ver que ele vai dormir a noite toda, vai passar a dormir bem a noite toda. E aí é melhor você ter um bebê que dorme o dia inteiro no seu colo, mas dorme a noite inteira no bercinho dele, você consegue descansar, do que você ter um bebê que não dorme bem nem de dia nem de noite.
Aí eu consigo convencer a mãe. Aí você se convence e começa a deixar o bebê dormir no colo. Aí, quando chegar lá com 3, 4, 5, 6 meses, tem bebê dormindo no colo ainda, com 8 meses de vida. Aí eu falo, gente, tá na hora de tentar tirar do colo agora. Vamos organizar o ambiente do sono, vai ser bom para o bebê também. Ele vai dormir melhor, ele vai ter independência melhor na hora do sono, ele vai conseguir se sentir mais acolhido. O bebê quando fica grande, até para dormir no nosso colo, não é confortável para o bebê. Vamos, tá na hora de tentar fazer o bebê dormir fora do colo. Aí as mães não querem mais. Ai, não, mas eu tô com medo se ele passar a despertar mais à noite, se ele isso, se ele aquilo. Aí vocês começam a ficar com medo de fazer a transição da soneca do colo pro berço. Então, assim, tem momento para tudo. Se o bebezinho tá nessa gestação, tem menos de 3 meses de vida, foca em deixar o bebê no colo e passar o máximo de segurança que você conseguir para ele. Não tenha medo. Passou dos 3 meses de vida, é hora de você começar a tentar tirar o bebê do colo. Escolhe uma sonequinha só durante o dia, faz um ambiente aconchegante, tenta colocar o bebê para dormir lá. Não deu certo ainda? Tudo bem. Você não precisa ter pressa, tá? Tem bebês que vão sair do colo com 4, outros com 5, outros com 6, outros com 7, 8, e aí vai depender da mãe também, né? De fazer o processo. O meu filho, por exemplo, foi sair do colo nas sonecas, tarde, inclusive, com quase 6 meses de vida, que ele passou a dormir as sonequinhas de forma bem confortável, todas fora do colo, próximo de 6 meses. Poderia ter sido antes? Poderia, mas aquela coisa, né? É bom, tava gostoso dormir no colo, aí a gente vai adiando, tá bom, tá confortável, não tem problema dormir no colo. Mas no berço ele sempre dormiu, desde pequenininho, né? O primeiro mês de vida ele não aceitou o berço, era só colo, 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 mas a partir do momento que a gente entendeu, que a gente viu o que ele precisava, ficou mais fácil fazer a transição do colo pro berço no sono noturno. Então, entendam, tem momentos para tudo e não precisam antecipar esses momentos, não precisem ficar angustiada porque o bebê só está dormindo no colo, porque isso faz parte, o bebê é assim. E ninguém te contou isso também, né? Quando você estava grávida, ninguém te contou. Não é verdade? Que o bebê só dorme no colo, a soneca, que você tem que ficar o tempo todo com o bebê no colo. Ninguém conta isso pra gente, mas é verdade. Tem exceções, tem bebês que aceitam muito bem o berço, o carrinho, mas a maioria não. E a gente tem que entender que isso é necessidade, não é manha, tá? A gente não é manha, por favor, gravem isso. Vocês vão ouvir muita gente falando pra vocês, esse bebê tá muito manhoso, só dorme no colo. Não é manha, é necessidade. Tem que desacostumar esse menino do colo, bota esse menino pra dormir no berço. Só que não é um hábito, né? Não é costume, é necessidade que ele tem. E você passou a deixar o bebê dormir no colo por uma necessidade dele. Não é costume, não é manha, nada disso. Então se empodere disso. Tá? A gente vai ter uma live só para falar sobre os mitos do sono do bebê. Eu acho que é amanhã, se eu não me engano. E eu vou desmistificar vários mitos para vocês, que vão deixar vocês assim, ó, leve. Vocês vão respirar e vai ter uma maternidade muito mais leve. Vocês pararem de ouvir as pessoas que falam 1000 mitos e que ninguém conta para você a verdade. Então, isso do bebê dormir no colo, gente, é uma verdade. A maioria dos bebês precisam disso, principalmente nos 3 primeiros meses de vida. Tá certo? Não tenham medo, não economize no colo, não, tá? Pode dar colo à vontade. Bom, então, onde é que está geralmente o erro? Então, você está no processo de consolidação de rotina. Onde é que está o seu maior erro quando você vai para um processo de consolidação de rotina? O maior erro está em não fazer o bebê dormir bem de dia, esperando que o bebê vai dormir bem à noite. Esse é o maior erro que você pode cometer. Você já entendeu que esse erro ele não pode ser cometido. A partir de hoje, você vai organizar a rotina do seu bebê, para o seu bebê dormir bem de dia, tirar as sonequinhas durante o dia, para que ele consiga chegar no final da tarde de forma tranquila, para que ele esteja calmo no ritual do sono noturno, para que dessa forma você consiga fazer com que ele durma bem à noite. Então, onde é que está o jeito certo? E o jeito certo está exatamente em olhar para o seu bebê, identificar os sinais de sono do seu bebê, focar em fazer o seu bebê tirar boas sonecas durante o dia, não deixar essas sonecas passarem de 2 horas, no máximo 3 horas para os recém-nascidos. Para os bebês maiores, soneca de 1h30, 2 horas está ótima. Não deixa passar de 2 horas não, pode prejudicar o sono noturno. Fazer o seu bebê se alimentar bem de dia, para ele não precisar mamar mais à noite. Ele vai adquirir todas as calorias que ele precisa ali durante o dia, mamando bastante. E de noite ele não vai precisar mamar, ele vai poder dormir a noite toda, tá? Dependendo da idade do bebê, se tá ganhando peso direitinho. Mas geralmente, os primeiros 15 dias de vida, a gente precisa que o bebê mame a cada 3 horas, né? Não passar de 4 horas sem mamar. Passou dos 15 dias de vida, tá ganhando peso bem, a pediatra liberou, deixa o bebê dormir. Não acorda o bebê para mamar, não. Se ele quer dormir, deixa ele dormir.
Amamenta, 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 amamenta durante o dia. Foco na amamentação durante o dia. Deixa o bebê dormir à noite, certo? Identifica a janela de sono, faz a soneca de forma ideal, muda ritual, que não está dando certo, você muda para ver se outra coisa dá certo. Que está relaxando o seu bebê hoje, pode não relaxar amanhã. A rotina precisa ser o tempo todo readaptada de acordo com as necessidades do seu bebê. Então, se uma coisa que funcionava antes não está funcionando agora, muda essa coisa. Não deixa a sua rotina rígida. É um outro grande erro que as mamães cometem. Ah, doutora Lari, minha rotina estava perfeita, estava tudo certo. Meu bebê de uma hora para outra mudou, a rotina continua igual e eu não sei o que está acontecendo. Está acontecendo que a rotina é igual, é o erro. Você precisa mudar a rotina, adaptar ela às novas necessidades do seu bebê. E a gente vai aprender o passo a passo dessa readaptação de acordo com cada idade lá na Jornada do Sono Perfeito. Tá? A gente vai falar sobre isso bastante lá. Nossa segunda aula é só para falar sobre rotina adaptada, tá bom? Então, para finalizar a nossa live de hoje, a gente já se estendeu bastante, vamos dar agora o passo a passo. Passo a passo para você organizar a rotina partindo do zero, começando hoje. Anota aí, papel e caneta na mão. Passo número 1, eu vou começar a olhar para o meu bebê. Eu vou olhar para ele, ver o que ele me dá de sinais de sono, o que eu consigo identificar ali que são os sinais de sono dele. Passo número 2, identificado os sinais de sono, eu vou ver quanto tempo que o meu bebê consegue ficar acordado. Qual é a janela de sono do meu bebê? É 1 hora, é 2 horas, é 3, é 4? Quanto tempo o meu bebê fica acordado sem estar estressado? Com quanto tempo eu consigo fazer o meu bebê dormir na hora da soneca? Ele dorme rápido. Se passar muito da janela de sono ou se o bebê não tiver com sono suficiente, vai ser luta para dormir. Então, você tem que identificar idealmente. E não é um dia que vai fazer isso não, viu, gente? Não é com um dia você está observando isso que vocês vão ter todas essas respostas, não. É realmente um passo a passo. Lá no Sono e Rotina com Apego, quando as meninas entram, né, para a assessoria, eu sempre faço o desafio de 7 dias de anotação de rotina. São 7 dias onde você vai anotar tudo isso passo a passo para você poder identificar o que seu bebê precisa. Então, passo número 1, identificar, olhar para o bebê, identificar os sinais de sono. Passo número 2, identificar a janela de sono, quanto tempo meu bebê consegue ficar acordado durante o dia. Passo número 3, quantas sonecas o meu bebê vai precisar. Isso aí você que tem que saber. Por quê? Se eu sei identificar os sinais de sono e se eu sei identificar, se eu sei identificar os sinais de sono e se eu sei identificar quanto tempo meu bebê consegue ficar acordado, eu tenho a resposta de quantas sonecas o bebê precisa. Porque aí vai depender da duração da soneca dele. Então, se o meu bebê tem uma janela de sono de 2 horas e ele tira a sonequinha de 1 hora, então o meu bebê acordou às 7. Quando for às 9, ele vai precisar dormir a primeira soneca. Aí ele vai dormir de 9 às 10, uma soneca. Ele acordou às 10. Se a janela de sono é de 2 horas, meio-dia ele vai precisar dormir de novo. Aí ele dormiu meio-dia, vai acordar 1 hora, segunda soneca. Se ele acordou 1 hora, daqui a 2 horas ele vai precisar dormir de novo. Então, 3 da tarde ele vai dormir de novo, mais 1 hora. 3 sonecas. 4 da tarde, quando for 6 da tarde, ele está com sono de novo. Eu já vou partir para o meu ritual noturno. Então, esse bebê que tem janela de sono de 2 horas e que dorme 1 hora de soneca, vai precisar de 3 sonecas durante o dia. Isso é rígido? Não. Por quê? Porque vai ter um dia que ele vai dormir 1 hora, vai ter um dia que ele vai dormir 1 hora e meia. E aí, a quantidade de sonecas vai depender também da duração dessa soneca. Vocês conseguem entender que não é nada rígido? Que não precisa botar um cronograma na rotina do bebê de vocês? É simplesmente fazer uma sequência e ir acompanhando o bebê. E outra coisa importantíssima, a janela de sono ela pode mudar de acordo com o dia. Ou seja, a primeira janela de sono, geralmente, ela é mais curtinha, 1 hora, 1 hora e meia. Para esse bebê que eu tô falando, bebê hipotético, viu, gente? Para o seu bebê pode ser menos, pode ser mais. Então, para esse bebê hipotético, a primeira janela é de 1 hora. A segunda janela pode ser de 1 hora e meia e a terceira pode ser de 2 horas. Ou seja, o foco está em olhar para o bebê e identificar as necessidades do seu bebê. E não tem nada de complicado não, viu, gente? É tudo simples. Tem nada de complicado. Quando eu falo assim, às vezes fica, ai meu Deus, então eu vou ter que ver que de manhã é 1 hora e meia, de tarde é 2 horas. Não precisa ficar com essa paranoia, não, porque se você se conecta com o seu bebê e se você olha para ele, você vai saber identificar exatamente isso. Não vai ter estresse, não tem problema, vai ser tudo mais fácil, tá certo? Então é isso aí. Passo número 1, identificar os sinais de sono do bebê. Passo número 2, identificar a janela de sono do bebê. Passo número 3, quantas sonecas o meu bebê precisa. Passo número 4, focar nos rituais relaxantes, deixar o bebê
sempre com ritual relaxante, para você conseguir tirar a soneca. O último passo, depois que o dia está organizado, você vai passar para a noite, certo? Comecem por aí, que a chance de vocês terem sucesso é muito grande, tá? Esse é o passo a passo. Lá na Jornada do Sono Perfeito, vocês vão ter a consolidação de tudo isso. Vocês vão ter materiais de PDF, vocês vão ter... Por que eu não fiz isso logo? Porque aqui está a base, vocês precisam da base. Eu sei que é muita informação. Eu sei que tem coisas que eu estou falando aqui para vocês que eu vou precisar repetir. Por quê? Porque por mais que vocês entenderem, vocês vão esquecer. Na hora de colocar em prática vai vir dúvida. Então, lá na jornada, a gente vai consolidar tudo isso. Então, acompanhe as lives, vocês já vão fazendo a base do que vocês precisam para realmente o bebê dormir bem, tá? Com essa base boa, a jornada só vai consolidar tudo que você precisa. Combinado, meninas?